Hoje vamos falar como você pode acordar cedo sem se sentir cansado no dia seguinte. Produtividade e foco número 9. A lógica desse vídeo é basicamente mostrar para você quais são os benefícios de você dormir adequadamente e o principal, quais são os benefícios de você acordar num horário determinado. Só lembrando que dentro do conceito de acordar cedo, lembre sempre disso, cedo é o seu horário. Então, o que você acha que é cedo? Qual é o horário que você determina que é cedo para você? Então, a partir desse princípio que a gente vai começar esse vídeo. Por que eu devo ter um horário para acordar? Cedo ou não, se é cedo, se é tarde. Existe uma pesquisa feita que diz que pessoas normalmente que acordam, dormem o horário adequado, que acordam no horário programado, eles tendem a ser mais produtivos durante o seu dia, tende a aumentar a sua capacidade cognitiva, significa que são pessoas que conseguem lidar melhor com frustração, aumenta a sua capacidade de resiliência, diminui a incidência de estresse, diminui também a questão da ansiedade, tudo isso por causa de uma noite bem dormida. Então, esse é somente um dos motivos, tá bom? Então, querendo ou não, dormir adequadamente, programar-se para dormir em determinado horário e acordar em determinado horário, ajuda você em todos esses quesitos, tanto em produtividade, ansiedade, estresse, diminui o nível de estresse, consequentemente você melhora como um todo a sua qualidade de vida. Então esses são um dos benefícios de você ter um horário para acordar e também um horário para dormir, consequentemente. Só lembrando que o ideal para o ser humano seria seguir o que a gente chama de ciclo circadiano. Se vocês ainda não ouviram falar, o ciclo circadiano ele se baseia num ciclo que o ser humano, o nosso cérebro humano, já aprendeu com os nossos antepassados. Então podemos dizer que nós, seres humanos, ao longo do nosso período evolutivo, inclusive Kelly McGonigal fala sobre isso, ela fala assim que nós, carne e osso, nós evoluímos ao longo do tempo. Só que o nosso cérebro ele ainda é muito primitivo. Vários padrões que nós tínhamos vamos pegar milhares de anos atrás, nós temos hoje ainda. Então, nosso cérebro, fisicamente, ele não foi evoluindo conforme o ser humano. Então, nós temos muitos instintos, muitos comportamentos instintivos que vêm dos nossos antepassados, justamente do nosso cérebro. Eu falo que o nosso cérebro, por isso que nós temos uma dificuldade em aprender, muitas vezes, a mudança de hábito. Porque nós tendemos sempre a retornar ao primitivo, sempre a retornar aqui aos primórdios do que nos foi ensinado. É o que a gente chama de instinto, né? Nós temos esse instinto, por mais que muitos pesquisadores dizem que não e tudo mais, mas já é provado pelos neurocientistas que o instinto, nós temos ele, o ser humano por si só, ele tem uma tendência, por exemplo, a buscar por coisas mais fáceis. O ser humano ele tem uma tendência a buscar por doces, por exemplo. É uma tendência natural do ser humano. Todos? Não é todos, mas a sua maioria, eles tendem a ser mais atraídos por essa determinada facilidade. Inclusive, aí ele explica, a pesquisadora ela explica também que pelo fato de antigamente a gente ter muita dificuldade de sobreviver, a gente tinha que buscar muito por sobreviver, então esse buscar por sobreviver a gente tendia a buscar por coisas mais fáceis e evitar as coisas mais difíceis. Vamos supor que tem lá uma determinada fruta numa árvore muito alta. Qual que era a lógica? Se eu subir na árvore alta, eu tendo a encontrar algum inimigo, eu tendo a ter mais dificuldade de pegar essa fruta. Então eu tendia a buscar algo que era mais fácil, que estava mais baixo, que estava ao meu alcance. Então eu pegava e fugia. Isso é o nosso instinto. Só que durante os milhares de anos nós aprendemos a ser assim. Nós aprendemos a ser pessoas que buscam a fazer esse algo instintivo. Mas só que hoje em dia nós não precisamos mais. Nós não precisamos mais seguir esses nossos instintos. Não tem um animal a todo momento que vai nos devorar. Não existe perigo iminente o tempo todo de vida para nós. Não existe. Só que nós aprendemos, nosso cérebro ele está treinado para lidar com esse tipo de ações instintivas. Então, por isso que é sempre uma luta. A gente chama uma batalha interna. Por exemplo, vamos pegar... Por que acordar normalmente em determinado horário é uma batalha interna? A gente chama de uma batalha. Vencer a si mesmo, né? Todo dia você tem que vencer a si mesmo. Aí a Claire McGonigal fala até o seguinte, fala assim que o cérebro pré-frontal é a nossa parte consciente. E aí você tem a parte de trás do cérebro, a parte subconsciente, a parte instintiva. Então, é uma verdadeira luta entre os dois nossos
os nossos dois cérebros. Ela fala que é os dois eus, os dois cérebros da mesma pessoa. Uma luta contra o consciente versus o inconsciente. O inconsciente, lado instintivo, consciente, o lado racional que toma uma decisão. O lado que vencer vai determinar qual ação que você vai seguir. Se você está lá dormindo, por exemplo, e você bate no soneca, significa que o seu lado instintivo, deixa eu descansar, venceu. Se você levanta na hora que o telefone tocou, significa que o lado frontal venceu a batalha. Então é sempre uma batalha entre os nossos dois cérebros. E é incrível a gente saber que durante o dia você tem esse dilema. E esse dilema vai por dias e dias, tá? Você sempre tem esse dilema durante o dia. Inclusive, existe uma pesquisa que nós saíram perguntando para as pessoas quantas vezes eles decidiram, quantas vezes as pessoas decidiam durante o dia. Perguntaram desse jeito. Ei, quantas vezes você decide algo durante o dia? Ricardo Cialdini. Aí, quantas vezes você decide sobre o dia? A pessoa, eu acho que eu decido umas 14 vezes por dia eu tomo decisão. Aí estão perguntando para várias pessoas. Em média, na média geral, as pessoas diziam que elas decidiam 14 vezes. E aí depois foram analisar quanto de decisões que as pessoas faziam por dia. E aí descobriram que 227 vezes é a média de decisões que um ser humano adulto normal toma por dia. 227 vezes. Se vocês quiserem, vocês podem até pegar o estudo de Ricardo Cialdini, ele explica sobre isso. 227. É incrível a quantidade de decisões que nós tomamos todo dia. Inconscientemente. E aí ele explica. Conscientemente, são pouquíssimas decisões que nós tomamos. A maior parte das nossas decisões, elas são inconscientes. E quando a gente fala essa relação entre dormir e acordar, não é diferente. Você tem a parte consciente e a parte inconsciente. Muitas vezes você decide inconscientemente. Então vamos tentar trazer aqui para vocês hoje como é que seria um passo a passo, como é que pode ser facilitada essa questão de que hora que eu durmo, que hora que eu acordo. Lembra que já expliquei o conceito, não é algo totalmente simples, mas é algo possível. Basta você vencer aquela batalha eterna e interna que você sempre vai lutar. É a batalha contra você mesmo. Diz que o seu pior inimigo e o seu melhor amigo, ele sempre está na frente do espelho. O seu maior inimigo e o seu melhor amigo. A verdadeira batalha é aquela batalha que existe contra você mesmo. Se você conseguir vencer essa batalha, ninguém consegue te parar, vamos assim dizer. Então a verdadeira batalha é a batalha do frontal contra nossa parte instintiva do cérebro. Na hora que aqui você conseguir vencer, ela leva você. Ela vai te levar para onde ela quiser, vamos assim dizer. Beleza, então? Lembrando, quais são os benefícios de eu determinar o horário de dormir e o horário de acordar? Produz mais, tende a ser mais produtivo, de menos estresse e também aumenta a minha capacidade cognitiva. Somente isso já seria uma baita carga de motivacional para você determinar. Lembre-se que não tem um horário específico, tá? É no seu horário. Decida o seu horário e faça ele valer a pena. Porque cedo para você pode ser uma coisa, cedo para mim pode ser outra. Então, acordar no seu horário. Outra coisa, a questão do tempo. Existem pesquisadores que falam de 7 a 9, outros de 8 a 9 horas, e isso depende muito da sua linha de raciocínio. Eu gosto sempre de falar de 7 a 8, porque é o que funciona para mim. Eu, de 7 a 8 horas por dia, por noite, funciona muito bem, e dá para poder trabalhar no outro dia tranquilamente, sem se sentir cansado. Tá bom? Mas adapte a sua realidade. Normalmente, como é que a gente pode fazer isso? Primeira regra para você acordar cedo. Conheça-se a si mesmo. Essa é a primeira coisa. Você tem que conhecer a sua rotina, E, inclusive, gente, essa é uma primeira regra que ela vai em praticamente tudo que a gente vai trabalhar. Sempre tem esse conceito de conhecer a si mesmo, de conhecer para onde está indo, de ter o que a gente chama de clareza. Quando você não tem clareza, lembra da batalha? Nós temos dois eus dentro de nós o tempo todo. Um mais instintivo e o outro mais racional. Ou racional versus instintivo. Se você não sabe para onde é que você quer ir, qual é a chance do seu instintivo ganhar? Ela é muito elevada. Porque o seu instinto, ele busca por coisas fáceis. O seu instinto, ele quer coisas menos complicadas, menos difíceis. Ele quer coisas que você recebe um benefício rápido, uma recompensa rápida. Então você sempre vai tender a ir para o lado do mais simples, o mais fácil. Só que, se você
sabe exatamente o que você quer, se você sabe, se você tem clareza, conhece a si mesmo, você sabe exatamente aquilo que você quer, acordar cedo não vai ser um problema. Muito pelo contrário, talvez vai ser um motivador. Então a primeira coisa é conhece a si mesmo, conheça-te. Sabe para onde é que você está indo, sabe o porquê, defina o que eu vou fazer, o porquê que eu vou fazer. Entenda se você precisa de 7, se você precisa de 8, se você precisa de 8,5. Tem pessoas que com 6 horas falam que não, eu estou todo pique. Então, primeira coisa que você tem que fazer é conhecer a si mesmo. E como é que a gente conhece a si mesmo? Sendo um cientista. Na verdade, sendo um cientista de nós mesmos, conhecendo a nós mesmos. Ah, como é que eu faço então, Inês? Eu começo a observar. Se observe. Ah, comece a contar, por exemplo. Não, tal dia da semana eu dormi tantas horas. Como é que foi o meu dia? Tal dia eu dormi tantas horas. Como é que foi o meu dia? Comece a fazer esse tipo de análise e você vai adaptando. Comece a entender como você funciona dia após dia. Dessa forma, você vai conseguir saber exatamente quem é você e como você tem que se portar. Beleza. Essa semana eu não tinha nenhum trabalho forçado, então eu podia dormir mais. Como é que foi o meu dia? Não, essa semana eu tinha que acordar mais cedo. Como é que foi a produção do meu dia? E quando você conseguir entender esses mecanismos, aí sim você você pode, o que a gente chama de traçar uma rota. Você pode começar a traçar uma rota e começar a determinar. Não, esse dia eu vou dormir tanto porque eu tenho uma tarefa no dia seguinte. Então, a primeira regra é conheça-se a si mesmo. Como é que eu faço para me conhecer? Primeira coisa é analisando dia após dia. E aí, assim, tem gente que fala assim, nossa, mas é tão difícil. Normalmente, a maioria das vezes, tudo o que é novo, tudo o que é diferente, lembra, é a eterna batalha. Racional versus instinto. Tudo que é novo, ele tende a parecer difícil. Lembra, o seu cérebro ele gosta de coisas fáceis. Se você acorda no mesmo horário, se você faz as mesmas coisas, você tende a sempre buscar por aquilo. Isso é normal. Não vai ser do dia para a noite que isso vai mudar. Só que o que é normal, o que é bom, o que é fácil, normalmente ele não te leva para o lugar que você quer no futuro. É uma eterna batalha de deixar um pouco o benefício presente para ter o benefício maior no futuro. Essa é a verdadeira batalha que nós lutamos. É que nós buscamos sempre o benefício e o gosto e o prazer agora. E deixamos o prazer posterior. E deixamos e vamos procrastinando a vitória seguinte, o prêmio verdadeiro. Então é literalmente uma eterna batalha. Semana após semana, dia após dia. Muitas vezes de deixar o prazer do agora para ter um prazer futuro. Questão de emagrecer, porque a maioria das pessoas dizem. Por que a maioria dos nutricionistas afirmam que as pessoas não emagrecem? E quando os neurocientistas explicaram, justamente é exatamente isso. As pessoas elas têm dificuldade de sacrificar o docinho, o bolo de agora, por causa de um benefício maior no futuro. As pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Então elas sempre tendem a buscar o benefício do agora e sacrificar o peso ideal que elas tanto esperam daqui 2, 3, 4, 5 anos. Mas é sempre a batalha de sacrificar o agora em benefício do futuro. Então conheça a si mesmo, entenda o porquê, qual é o seu ciclo, qual é o seu relógio biológico, que hora que você tem que acordar para que você tenha um dia produtivo, e dessa forma você começa a estruturar os seus horários de sono. Ah, eu tenho um horário todo bagunçado. Sim, todo mundo tem um horário todo bagunçado até que você sente e comece a ajustar ele. Se o seu horário, o que você chama de horário bagunçado significa que terça você tem que dormir no horário, quarta no outro, quinta no outro, porque o seu serviço te faz isso, então seu horário não é bagunçado. Você só tem um horário diferente para cada dia. Quando você estruturar isso, você conhecer exatamente qual dia você tem que dormir tal hora e tem que acordar tal hora, você vai gerando um ciclo para você, você vai criando um hábito. Esse hábito é propriamente seu. Outra regra. Quando você acordar, se possível, acesse a luz. Luz da manhã, não estou falando a luz do seu quarto, não. Saia da luz elétrica. Busque pela luz do dia mesmo, pela luz do dia. Ah, mas eu acordo às 5. Não, aí tem outras regras para você. Mas busque pela luz do dia. A luz do dia ela não tem nada melhor para despertar. Por que isso? Vários pesquisadores já identificaram que, lembra do ciclo circadiano? Nós, seres humanos, fomos regidos há muito tempo pelo ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Quando você deita, normalmente, vamos pegar os nossos antepassados.
Que hora que eles deitavam? Não precisa nem voltar muito para trás, mas que hora que as pessoas deitavam normalmente? Na hora que o sol se punha. Então o sol sumiu, o ser humano ia dormir. Por quê? Porque estava de noite, não tinha luz elétrica, você não trabalhava de noite, então, e outra, você tinha que se proteger, porque você vivia lá nas cavernas e não sei na onde, entende? Você ia dormir. Quando a luz do sol nascia, quando o sol nascia, o que você fazia? Você acordava. Então isso faz parte do que a gente chama de ciclo circadiano. É o ciclo natural do sono do ser humano. Então se você conseguir ao máximo, ou pelo menos na medida do possível, acessar esse ciclo circadiano, isso significa que a sua qualidade de vida tende a ser um pouco melhor e o seu cérebro tende a se adaptar com mais facilidade, porque isso é instintivo para ele. Acordar com a luz do sol e dormir quando o sol se põe é algo instintivo para o cérebro humano. Nós é que forçamos, por exemplo, ele a ficar até mais tarde acordado. Nós é que forçamos ele a ficar muitas vezes em tela. Mas instintivamente, ele não é adaptado para isso. O nosso cérebro, ele está ainda, né, a gente chama de se adaptando a essas novas tecnologias. As tecnologias são coisas novas, novíssimas. Então nós tendemos a sempre regredir aos nossos antepassados. Então, toda vez que você acordar, tente acessar essa luz da manhã, luz do sol mesmo. Isso vai ajudar você a acordar literalmente. Inclusive, aumenta o seu ganho de energia, aumenta o seu ganho cognitivo, aumenta a dopamina no corpo, que dá uma sensação de bem-estar e de força de vontade. Tudo isso vem junto com acessar a luz do sol. Ah, mas para mim não funciona. Então faça o melhor que você pode. Não precisa exatamente tem que fazer isso, exatamente. Não. Adapte a sua realidade. Lembre-se, volte sempre na primeira regra. Conheça a si mesmo. Conheça a sua realidade, conheça seus horários e aplique da melhor forma possível. Terceira regra, despertou, levantou. Não tem meia conversa. Despertou, levantou. Por quê, Enio? Por que eu não posso ficar apertando soneca? Porque quando você vai acordar, você está lá dormindo. Então, quando você está dormindo, o seu cérebro entende que você está no momento de descanso. Está ali, na verdade, descansando corporal. Tá? O nosso corpo ele não para. O coração não para, o cérebro não para, a corrente sanguínea continua, nada para. Só os seus olhos que fecham, ou tem gente que dorme até de olho aberto. Mas não, o caso é, quando você está dormindo, você tem alguns certos tipos de substância sendo injetada no seu corpo. Quando você acorda, imagina, então você tem uma descarga de neurônio dizendo, acordamos, vamos levantar. O seu cérebro vai, acorda. Aí, nossa, parece difícil. E aí fica naquela velha luta, aí você não sabe, você não decide. Aí você gasta o seu poder de decisão do dia tentando levantar da cama. Então, a terceira regra, se o despertador tocou, não pense, levante. Levante e saia. Literalmente, levanta. Só levanta. Inclusive, é difícil no começo? Depois que você pega o hábito mesmo de bater e levantar, você vira um hábito. Vira um hábito. Eu falo porque já aconteceu isso comigo. Há muito tempo atrás, o despertador tocava, eu lá já apertei soneca, quantas vezes? Hoje em dia, o despertador toca, é tipo, papuf. É automático. Você levanta mesmo, você cria o hábito. Mas no começo, é claro que é difícil. Não é. Só que lembra, sempre tem que voltar lá no primeiro. Conheça a sua realidade. Se você não tem um para que levantar, se você não tem um porquê ficar de pé, então por quê? Entende? Seu cérebro vai tender sempre voltar lá para trás. Então, despertou, levante. Por quê? Porque isso é uma economia de decisão, diminui a dúvida cerebral, você vai ficar cansado, literalmente. Ó, não é, as pessoas muitas vezes pensam assim, não, vai ficar cansado. Fica, gente. Mente e corpo, físico e psicológico, são duas coisas que não são divididos. As pessoas têm mania de achar que, eu estou cansado fisicamente, estou cansado psicologicamente. Tem vários estudos que mostram que quando você cansa fisicamente, você tende a cansar psicologicamente também. E, ao contrário também, quando você cansa psicologicamente, as pessoas sentem um cansaço físico. Isso é incrível. Então, as duas coisas estão interligadas. E quando você tem uma enorme uma descarga, por exemplo, de decisão, você cansa o seu psicológico justamente na primeira hora do dia, qual a tendência é que você tende a ter um dia menos produtivo, tende a se sentir mais cansado, mais frustrado, porque você começou o dia numa batalha maluca de levanta, não levanta, levanta, não levanta, levanta, não levanta, pronto. Já começou o dia com o pé para trás, tá bom? Então, tocou, pulou. Quarta regra. Depois que o despertador tocou, você levantou,
a primeira coisa do seu dia. O Jerônimo Temel fala sobre a RAV, rotina de ativação vencedora. A quarta regra é faça algo produtivo na parte da manhã. Você tem que fazer algo produtivo. Tem que fazer alguma coisa que realmente faça o seu cérebro entender que você está acordado. E você está acordado por algum motivo. Então, acordei para poder mexer no TikTok. Acordei para poder ver os views do Instagram. A não ser que você trabalhe com isso. Acordei para poder ficar assistindo Netflix. Entende? Não é algo produtivo. Não é algo que seu cérebro vai entender. Não, rapaz, esse cara acordou mesmo. Algo produtivo é fazer algo que normalmente ou bote o seu cérebro para funcionar, ou bote até o seu corpo. O ideal é que você faça algum tipo de atividade física. Inclusive, 5 minutos de atividade física ou de alguma atividade física na parte da manhã melhora a sua saúde mental em 80%. 5 minutos. Aí eu te pergunto, você trocaria 5 minutos por 80% a mais de saúde mental? É incrivelmente vantajoso você fazer alguma coisa produtiva na parte da manhã. 5 minutos de atividade, de qualquer tipo de atividade física. Caminhar, exercitar, alongar, fazer qualquer tipo de coisa. 5 minutos. Qualquer ser humano na face da Terra que tenha disponibilidade física consegue fazer 5 minutos. 5 minutos de atividade física aumenta 80% da sua saúde mental. É insano não fazer isso. É muito doido. Como é que as pessoas conseguem, entende? 5 minutinhos. Aumenta 80% da sua saúde mental. Diminui o estresse, aumenta a resiliência e tudo. Mas, sempre, aí volta aquela lógica. Quando você chega na parte da manhã, o seu cérebro ele está, com a gente chama de, o seu poço, a sua bateria de decisões está aqui, ó, no talo, está cheio. Se você não gastou ele lá na cama para ficar lá, dorme, acorda, soneca. Se você não fez isso, você despertou, você levantou, primeira coisa que você fez foi fazer uma atividade física. Caramba, eu tenho certeza, você muda, a sua postura diante do dia vai ser diferente. Você já vai olhar para o dia com mais garra, porque você vai falar assim, se você lembra daquela velha batalha do espelho, o seu maior amigo e o seu maior inimigo está na sua frente, na frente do espelho, você já conseguiu vencer. Venceu a si mesmo, na parte da manhã. Fez algo produtivo. O resto do dia, ele tende a ser melhor. E ele vai melhorar e muito. Simplesmente porque você conseguiu vencer a batalha de manhã cedo. E o contrário também é válido. Quando você não vence a batalha de manhã cedo, você tende a ter um dia com mais dificuldade. Muito mais dificuldade. Menor taxa de resiliência, mais estresse, piora cognitiva. Então você tende a ser menos produtivo, tende a frustrar muito mais. Tá bom? Então, quarta regra para você aplicar na sua vida, faça algo produtivo pela manhã. Arrume sua cama, faça um café, leia um livro, faça atividade física, faça algo para mostrar para você mesmo que, opa, eu acordei, e acordei para valer. A gente chama isso de hábito angular, quando você decide, quando você muda uma única coisa aqui no começo do seu dia, você tende a ter um dia inteiro mais produtivo e mais saudável. Para você acordar em determinado horário, você tem que ter o horário para você dormir. Então, quando você for aplicar a primeira regra, conheça a si mesmo, alinha-se com a sexta. Então, a sexta regra é: defina quantas horas você precisa dormir. Defina quantas horas. Quantas horas eu preciso dormir? Você passou uma semana, você olhou, você entendeu que o dia que eu durmo 6 horas eu sou menos produtivo, o dia que eu durmo 7 eu sou mais produtivo. Você entendeu que o seu dia, quando você dorme mais, você ache as suas horas. Se você não tem nenhum problema físico, psicológico, você tranquilamente, entre 7 e 9 horas é o tempo de você recarregar as suas baterias. Então, sexta regra é: defina quantas horas você precisa dormir. A sétima e última regra é: respeite seu horário de dormir. Como é que eu faço para respeitar o meu horário de dormir? Eu crio um horário para me dormir. Vamos pegar assim, ó, é sempre uma continha básica. Eu defini que se eu durmo 8 horas, vou pegar o meu exemplo, tá? Eu descobri que eu dormi 7 horas, de 7 a 7 horas e meias, e eu consigo ser produtivo no outro dia. Então, beleza. Então, 7 horas é o meu número. 7.
Que hora que eu tenho que levantar? E aí eu somo. Não, eu tenho que levantar, por exemplo, às 5 horas. Se eu tenho que levantar às 5 horas e eu preciso dormir 7 horas, que hora que eu tenho que dormir? É só fazer a conta ao contrário. Eu faço a conta ao contrário e normalmente vai dar ali em torno de 10 horas. Então, 10 horas da noite é o horário que eu vou dormir. Beleza, né? Então, 10 horas da noite eu posso ir dormir e tá tudo certo. Depende. Se você for o tipo de pessoa que você chega na cama, deita e já dorme, tudo bem. Mas tem muitas pessoas que elas têm uma certa dificuldade, porque elas vão para a cama e fica lá, mexendo no telefone. Não é o ideal. Porque o seu cérebro, enquanto você estiver ali focado, mexendo no telefone, principalmente com telas, tá? Com aparelhos, o seu cérebro entende que aquilo é como se fosse o dia. Na cabeça dele não, né? Dentro da nossa cabeça, aquilo é o dia ainda. Quando tudo vai se desligando, é como se a noite fosse chegando. Lembra que do ciclo circadiano, nós tendemos sempre a voltar aos nossos antepassados, ao nosso ciclo circadiano. Dentro do nosso ciclo circadiano, quando a luz diminui, é hora de dormir. Quando a luz aparece, é hora de acordar. Então, enquanto você tem muita luz, enquanto você está ali mexendo no telefone, mexendo no computador, assistindo Netflix, assistindo televisão, não importa o que você está fazendo, quando você está ali conversando, quando você tem muita luz, a tendência é que você tenha muita dificuldade de dormir. Então, a lógica ideal, o ser humano, nossa, o mundo ideal é que você fosse dormir, diminui a luz, você pega e dorme. Mas também não é assim, você não vai dormir todo dia, por exemplo, 6 horas. Beleza, então. Então, meu horário de dormir é às 10. O que você tem que fazer? Qual que seria a lógica ideal? Pega ali antes das 10 e diminua aparelhos eletrônicos e busque algo que vai te desacelerando, algo que vai amenizando, algo que vai te tranquilizando, para te preparar para dormir. Eu, por exemplo, o ideal, o que funcionou para mim é a questão da leitura. Então, eu sempre, quando eu vejo antes de eu venho para a cama, quando eu vou deitar, eu pego e começo a ler. É um livro muito complicado? Não. Eu gosto de ler livros de história. Um livro de história. Porque as histórias, elas são. Não é uma história que. Não é aquele tipo de história que te mantenha focado. É uma história que, se você lê hoje, tudo bem. Se você ler amanhã também, tá bom também. Pega um livro leve. Um livro bacana. Que você, no outro dia, você comece a ler. Porque normalmente você tende a ir esquecendo, porque você fica aí oscilando, você está quase dormindo. Então ele vai te desacelerando. Leituras, no meu caso, desacelera. Para algumas pessoas, elas precisam, por exemplo, de música lenta. A música vai desacelerando elas. Para outras pessoas, elas só precisam de deitar e descansar, que ela vai desacelerando. Então, encontre o seu ponto. Em que hora, o que você tem que fazer antes de dormir para que você vai dormir no horário ideal. Encontre aquilo que funciona na sua realidade e aplique aquilo na sua vida. Beleza?